seria a 14ª, se nós pegarmos o início, o período em que ela foi encerrada, que foi em 1976, passando a ser mesa espírita. Então foi retomado novamente, nós estamos aí vivendo uma nova experiência com relação ao nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, embora o que queríamos de fato fazer seria termos acesso às organizações onde pudéssemos trabalhar a sociedade como um todo. Infelizmente está sendo vedado ao movimento espírita, e acho que as religiões de modo geral, a possibilidade de agirmos, de atuarmos em espaços que antes nos eram possibilitados, né? Então, estamos muito fechados nas casas espíritas, mas esperamos que a gente em breve consiga romper essas barreiras e dificuldades. Vai depender muito da nossa união, do nosso esforço de cada dia. E nós estamos com o tema central ante os novos tempos, que nesse momento difícil que nós estamos passando, a sociedade grita por socorro e é necessário que algo possamos fazer no sentido de despertamento e de compreensão do que tem ocorrido atualmente. E nós vamos ler um trechinho da mensagem que está no folder ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os seguidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Para as nossas reflexões, nestes momentos em que estaremos trabalhando as temáticas ligadas ao novo tempo, né? Nessa noite nós teremos a apresentação musical e a palestra. Teremos então a semana toda até dia 28, quando estaremos encerrando com o seminário Astronomical da Schubert lá no Gilfa. E também lembrar que nós estamos com livros à exposição e à venda lá embaixo, que estão a preço de custo. São livros que o Conselho, 36º Conselho, repassa para ajudar a federativa estadual. Então vamos colocar aqui. E para compor a mesa, nós vamos convidar o coordenador da área de comunicação social, Sr. Marcos Vinícius, a presidente dessa instituição, Edna Borges, e o orador, Alexandre Pereira. Espírita é o Conselho, o seu 36º seu Conselho Espírita de Unificação, ele coloca barra CERJ, barra Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão de representação do movimento espírita organizado no Estado do Rio de Janeiro. Somos o braço dessa federativa, que por sua vez está ligada à Federação Espírita Brasileira. E é um trabalho que visa a cuidar, a orientar, passando aquilo que a federativa nos traz para as casas espíritas. O Conselho Federativo Nacional
que elabora diretrizes, documentos, visando sempre que as casas espíritas e o movimento espírita estejam em consonância nas suas ações, em todas as suas atividades e estudos com Allan Kardec. Então esta é, assim, muito rapidamente, uma explicação, um esclarecimento sobre o Conselho Espírita 36º, porque são vários conselhos que existem em todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos pedir ao Marcos Vinícius que possa fazer a nossa prece de abertura. Vamos entrar em sintonia com o plano maior e vamos orar. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, bondoso Mestre, amigo querido, aqui estamos reunidos, Senhor, em teu nome, para a nossa reunião pública da Semana Espírita de Volta Redonda. Que os teus abnegados mensageiros envolvam o nosso irmão Alexandre, que com muito carinho preparou o tema da noite de hoje. Que ao final deste encontro, Senhor, retornemos de onde viemos, com as nossas disposições renovadas, com o propósito sincero de trabalhar e de servir na tua seara, em teu nome, conforme a tua vontade, em todas as oportunidades que a nós são concedidas. Que a tua paz, Jesus, nos envolva e que a tua luz ilumine sempre os nossos caminhos. Que assim seja. Graças a Deus. Concluindo nossos esclarecimentos sobre o movimento espírita, é que todos os procedimentos, os documentos, todas as elaborações pela Federativa inicia-se na Casa Espírita, porque somos nós, as Casas Espíritas, que respondemos às solicitações, às informações para que haja conhecimento da Federação Espírita Brasileira, da realidade do movimento espírita em cada cidade e em cada casa. Então não é algo que vem de cima para baixo, mas é algo que vai de baixo para cima. Todos somos colaboradores, ou deveríamos ser, para que, ao levarmos as nossas necessidades e dificuldades, como também as nossas construções, a nossa casa mártir, para que possamos então ter retorno de tudo aquilo que nós precisamos fazer, executar para melhorarmos. Para sensibilizar os nossos corações neste momento, nós vamos pedir ao nosso irmão Pedro para que ele faça para nós algumas apresentações musicais. O que está no folder, o casal que viriam não puderam comparecer. Então, o Pedro, que todos já conhecem, certamente substituirá com muita condição, muita capacidade. Boa noite, meus irmãos. Vamos executar algumas músicas aqui, muitas conhecidas, né? Da gente aí do movimento espírita, então, quem souber, por favor, me ajude, ok? A primeira dela, a mensagem esquecida.
igualíssimas, pérolas de luz vivíssima do colar da boa nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida. Precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol que irradia, é o sol que irradia. Muito obrigado. A próxima música é A Voz do Senhor. Suave luz em sublime perfeição, na doce voz do mensageiro do Senhor, trazendo a paz, felicidade aos corações. Ó meu amigo, nosso eterno companheiro, sublime luz em suave perfeição, lições de amor, renúncia e perdão, a sua vida em exemplos de viver, sereno Jesus, entoando minha alma, querido amigo, verdadeiro companheiro, ó meigo cordeiro, sopro divino, consolador de nossas vidas, mestre Jesus. O barco vem trazendo a mansidão e a multidão a escutar o doce amigo. É a esperança, é a vitória do amor. Amigo, amigo, nosso eterno companheiro, ondas do mar, pássaros no céu, melodias divinas na voz do
Quero ver o esperado abrir na multidão. Quero ver o esperado abrir na multidão. Sei que passarás por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Pela frente procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Doutrina Kardec. Doutrina, consolo e esperança, verdade que nos alcança com todo o seu fulgor. Luz que ilumina a estrada escura e nos liberta da amargura e nos desperta para o amor. Kardec é o sol que nos conforta, é a porta aberta do renascer. Kardec é o cálice que nos aporta
compromisso vivo do aprender. É a luz que nos envolve, aflorando a fé, reforçando o amor, refazendo os dias, desfazendo a dor. É a luz que nos envolve, aflorando a fé, reforçando o amor, refazendo os dias, desfazendo a dor. Amor, amor, amor a dor desfaz, Kardec nos inspira a paz. Amor, amor, amor a dor desfaz, Kardec nos inspira a paz. Já agradecendo o carinho de vocês, encerrar com Filhos da Luz. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalha tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segue seu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Quem sabe falar comigo? Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalha tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai. Tua missão é iluminar. Agradecemos a belíssima apresentação do Pedro Lacerda, também é presidente do Centro Espírita Irmã Sheila, e já foi um dos coordenadores da área de administração do 26º seu. E nós vamos passar a palavra para o Alexandre, que é trabalhador do Centro Espírita Irmã Esperança, do 32º seu,
foi diretor da unificação do SERJ e atualmente continua no apoio de unificação e hoje, que está hoje sob a coordenação de Darcy Moreira. Realiza palestra em vários lugares, o ano passado esteve aqui também na abertura do mês espírita. E nós vamos então passar a palavra para o nosso irmão para trazer para nós o tema central do nosso evento. Oi, boa noite. Muita paz, meus irmãos, que Deus Jesus e os bons espíritos que já estão conosco, possam nos guiar nesse estudo da noite de hoje. Bom, para a gente falar sobre os novos tempos, é preciso lembrar de início que Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, como nos apresentou Jesus, nunca deixou de cuidar de nós. E esse cuidado de Deus tem a ver com o planejamento da criação, das coisas que acontecem e das mudanças dos tempos, dos ciclos que acompanham a evolução dos planetas, o universo como um todo. Bom, então, para falar de novos tempos, precisamos voltar a Jesus. Aliás, é sempre muito bom voltar a Jesus. Este sol que iluminou nossas vidas, vindo à Terra, assumindo o corpo físico e nos trazendo a boa nova. Jesus teve 3 sermões muito importantes. O Sermão da Montanha, em que ele fala para as nossas necessidades materiais. Ele fala de modo que a gente consiga alcançar as bem-aventuranças pelo esforço em combater em nós maus atos, más inclinações e perpetuar virtudes. O outro sermão é o sermão profético, quando Jesus nos apresenta acontecimentos futuros próximos que iriam ocorrer, até tendo a ver com a pregação, com a sua doutrina, com a sua filosofia e com aqueles que eram mandatários da missão do Cristo. E o terceiro é o sermão do cenáculo, quando Jesus se reúne para a última ceia, despedindo-se dos apóstolos, dos 12 mais próximos. Ele então faz algumas colocações, e aí a colocação principal é a de dar força àqueles irmãos que não tinham o conhecimento espiritual do Cristo e que precisavam entender que eles seriam aqueles que seguiriam com o Evangelho. Então, alguns ficaram com medo quando ele disse que ele ia ser morto, que iriam assassiná-lo, e Jesus então faz vários discursos de consolo, de suporte, até que ele chega e anuncia lá em João 14:6, dizendo o seguinte: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco sempre. Isso é muito importante para nós, esse destaque, porque o Consolador, o ajudador, o advogado, porque Paráclito, que era a palavra usada do grego koiné, que era o inglês da época, uma língua pobre, usado mais para fala, tinha várias traduções. Então significava consolador, ajudador, advogado. Hoje em dia eles estão usando muito nas traduções bíblicas a palavra ajudador. Então Jesus promete aos discípulos um ajudador que iria estar com eles sempre. Bom, algo para estar conosco sempre, seres humanos, almas encarnadas, tem que ter a ver com sentimento ou com conhecimento, algo que a gente guarde conosco. Jesus ainda confirma, ele diz assim: porque habita convosco e estará em vós. Se vai ficar sempre, se habita conosco, se estará em nós, tem que ter a ver com sentimento e com conhecimento. Seguindo, Jesus ainda diz assim: o ajudador, o consolador, ensinará todas as coisas e lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, esse ajudador, ele vai lembrar o que Jesus disse e vai também falar do que ele disse. Aliás, ele vai falar de todas as coisas e vai lembrar do que Jesus disse. Então, na verdade, ele é um retorno do próprio Cristo.
É Jesus de volta. E ainda diz assim: Ele dará testemunho de mim. Então o Consolador, o Ajudador, dará exemplo de Jesus. Então há aqueles que tiverem em si guardados o Consolador, darão exemplo de Jesus, darão testemunho de Jesus na sua vivência, no seu dia a dia, no que praticam, no que pensam. E ainda Jesus, continuando, diz: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vai apresentar teorias, formas, vai convencer a todos que existe uma justiça divina e que essa justiça é infalível, como o próprio Deus o é. Guiará a toda a verdade e anunciará as coisas vindouras. Então, o Consolador prometido por Jesus, muitos pensaram que se tratava das manifestações mediúnicas do Pentecoste, que naquele dia eles comemoravam a descida de Moisés do monte com as tábuas reveladas dos 10 mandamentos. Essa era a comemoração judaica do Pentecoste, que durava em torno de 7 dias. Nesse período, os apóstolos reunidos, como está lá em Atos dos Apóstolos, existe uma gama de manifestações mediúnicas, e eles atribuem essas manifestações a um Espírito revelador, que eles chamam de Espírito Santo. Mas, na verdade, aquele momento foi só mais um momento em que Deus deu àquelas criaturas a oportunidade de crerem, porque revelando a fala do mundo espiritual, concedendo a eles a presença dos bons espíritos que ali estavam com eles, isso deu mais força para que eles pudessem continuar. Mas, de fato, não era aquele o momento do Consolador. Ainda a doutrina, a filosofia, o ensino do Cristo, a Boa Nova, iria caminhar até que fosse necessário a vinda do Consolador, do Ajudador, em hora apropriada, quando nós pudéssemos então alcançar as verdades que iriam ser reveladas, quando nós estivéssemos preparados a aprender mais sobre os ensinos do Cristo. Claro que após os apóstolos, as vivências mais próximas, aqueles que foram se achegando à doutrina do Cristo, como nós, seres humanos falíveis, foram deturpando as verdades. E a gente tem uma igreja constituída que acaba se ligando ao Estado, e a coisa vai ficando cada vez pior. É instituído o papado, entramos na Idade Média com a filosofia, o ensino do Cristo já completamente deturpado. Reinando-se na Idade Média, também chamada Idade das Trevas, o absolutismo, reinando a igreja autocrática. Quanto àquela simplicidade do ensino do Cristo, tudo já havia se perdido. Restava mármore, restava ouro, restava grandes homens se destacando em poder e, infelizmente, instituindo coisas como as cruzadas, a Santa Inquisição, e deixando a doutrina do Cristo de lado. Essa época, a época das trevas, ainda teve Deus a misericórdia de nos pontuar com alguns irmãos que foram luzes nas trevas, como Seráfico de Assis, São Francisco, que em 1182 nasce e vai até 1226, apresentando ao mundo exemplo de pobreza, de simplicidade, do que era verdadeiramente a doutrina do Cristo. Outros vários vieram, também podemos dar destaque no finalzinho da Idade Média ao Jan Hus, né? A gente depois comenta por quê, o espírito que trouxe uma filosofia de vida, apontando os equívocos daquela igreja já completamente ultrapassada, e portanto por isso, por fazer oposição à igreja, foi queimado em Constança em 1415. E outras luzes se fizeram, até que o mundo, pela evolução, pela mudança dos tempos, por novos tempos, alcançou a Idade Moderna.
E na Idade Moderna nós tivemos movimentos sociais, movimentos ideológicos, movimentos de cátedra, como o iluminismo, o renascentismo, o movimento de artes, que levaram os homens a repensar, a se mostrarem insatisfeitos com aquela religiosidade que era apresentada e que era coberta de equívocos. Obviamente o iluminismo ele ainda vai ajudar os homens a entenderem mais uma fé raciocinada, a pensarem que é possível ter fé sem o dogma, sem a instituição teológica criada pelos homens para dar à essência religiosa do Cristo uma cobertura que não era dele, uma apresentação que não era dele. Então esses insatisfeitos vão ajudar a vinda do Consolador, vão ajudar a vinda do Ajudador, porque eram homens de ciência, homens que faziam provocar o pensamento humano. Óbvio que também alguns dos iluministas eram materialistas e foram por outros caminhos equivocados. Graças ao bondoso Deus, em 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, o eminente Hippolyte Léon Denis Rivail, que vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec, professor, estudioso, cientista, com uma formação e uma bagagem imensa, prepara-se missionariamente para, em 18 de abril de 1857, inaugurar este período de bênçãos com a vinda do Consolador prometido. Então, só nesse momento em que a humanidade já conseguiria beber de fato as verdades do Cristo revelada, foi possível nós recebermos o Consolador, que tinha princípios como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. O Consolador, o Espiritismo, a doutrina espírita, já como o Espírito da verdade prometido lá pelo Cristo e João, vem trazer ao mundo o que nós precisávamos saber. Vem de novo Jesus nos fazer refletir sobre as coisas que fazíamos, sobre as posturas que tomávamos, nos dando base forte para podermos apresentar a nossa fé de forma clara, limpa, raciocinada. Esta bendita doutrina espírita que permanece conosco, com todos nós aqui reunidos, ela traz para a humanidade uma visão muito diferente do que se tinha até aquele momento. Ela dá explicação a coisas que nós não conseguiríamos até aquele momento. Nos apresenta um Deus despersonificado, um Deus que não é antropomórfico, que não tem a forma humana. Ela nos dá a possibilidade de nós entendermos que a reencarnação e outras leis de Deus estão à nossa disposição. Entre elas, a lei de amor, justiça e caridade, a lei das reencarnações, e confirma o que Jesus disse. Porque sendo uma filosofia, uma doutrina, nós podemos absorvê-la e ela permanecerá conosco enquanto existirmos como individualidades. Então permanecerá conosco para sempre, como disse Jesus. Ela nos permitirá também fazer com que nós possamos conhecer coisas novas e reaprender sobre o Cristo, porque tira o véu da letra do Evangelho, que é uma letra figurada, uma letra que Jesus não podia trazer a verdade de forma completamente clara, porque aqueles espíritos não estavam preparados para isso. Vem nos revelar o mundo dos espíritos, o mundo espiritual através da comunicabilidade dos espíritos. Bom, nesse momento, a doutrina espírita, o Consolador prometido,
ele passava a ser entregue aos homens. E quando foi entregue aos homens, sempre correrá o risco de que os homens façam com ele o que Deus não quer que faça. Assim como foi feita com a doutrina do Cristo, com a Boa Nova. E Kardec, lá na Revista Espírita, ele nos aponta algumas fases em que o Espiritismo iria passar. A fase da curiosidade, que é aquela primeira fase dos fenômenos, onde haviam as mesas girantes, onde se colocavam as coisas com a comprovação fenomênica. O período filosófico, que é o período da codificação, quando o Pentateuco kardeciano é todo completo e a gente tem uma base doutrinária para estudar. O período de luta, as perseguições que o próprio movimento espírita nascente surgiu, né, com o Alto de Barcelona, por exemplo. O movimento religioso, que é aquele onde o espiritismo está associado à igreja, à junção de pessoas com um objetivo comum. E um período intermediário, onde esse espírito religioso ele iria começar a movimentar a prática, e um período da regeneração social, onde o espiritismo traria a base para a transformação, a regeneração, a mudança da sociedade como um todo. Kardec comenta alguns desses períodos, mas se nós olhamos hoje, voltando no tempo, a gente vai ver que muitos desses períodos são períodos de aderência, de comportamento de alguns de nós. Então, muitos espíritas ainda estão na fase da curiosidade. Estão na busca das curas, das fotografias, das mensagens, do fenômeno, daquela parte que a gente toca, que a gente segura. Outros estão na fase filosófica, às vezes muito presos ao estudo, sem relacionar estudo à prática, à vivência. Eu tenho algumas vivências, né, no movimento espírita, e eu conheço uma instituição que o indivíduo, para começar a trabalhar na casa, tem que fazer um curso de 5 anos. Veja, nem faculdade hoje em dia pede mais isso. E demais, no final ele entrega um diploma, como houvesse diploma de espírita, desassociando completamente a vivência, a prática do conhecimento. O conhecimento é importante, muitíssimo, a gente não cansa de falar isso, mas é preciso associar a prática, a vivência, o dia a dia, senão as pessoas cansam, especialmente no momento que nós estamos. Outros já passaram por problemas de luta, aqui no Brasil mesmo, né? Teve época que o indivíduo, para frequentar a casa espírita, tinha que ter o nome registrado na delegacia, tinha uma carteirinha para poder frequentar o centro espírita. Isso aqui no Brasil. Dizem os estudiosos que a gente, no Brasil, quando nós recebemos a árvore do Evangelho, por transmutação da Palestina para cá, como diz a Caminho da Luz, a gente abraçou fortemente a questão religiosa, porque nós somos espíritos religiosos, diz a Caminho da Luz. Então tudo que cai na nossa mão, a gente dá um tom religioso forte. E a maioria de nós é espírita 1, 2 encarnações no máximo. Então a nossa tendência em tornar o espiritismo muito religioso é porque a gente ainda é religioso. Então tem que ter cuidado para a gente botar uma toalha branca, um cálice, daqui a pouco botar o vinho, botar umas flores, botar não sei o que lá, a gente começa, né? Porque uma tendência da casa, porque as minhas últimas encarnações, se alguns já perceberam, foi na igreja católica, né? E óbvio que eu, na minha casa espírita, eu digo, amarre minha mão se eu quiser botar um cálice na mesa, porque isso está dentro de mim, né, linda? Isso está muito forte em mim. Então, para eu, daqui a pouco, estar celebrando uma missa, eu pulo, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque ela não faz, a gente não faz caso pensado. A gente faz por automatismo, por repetição.
porque isso está dentro de nós. Então, tem esse período religioso. Tem um período intermediário, quando a gente começa a entender de fato as coisas que o Espiritismo nos traz, no momento da regeneração, quando nós conseguimos fazer com que o Espiritismo que entrou em nós possa sair de nós e chegar à sociedade. Nós, espíritas, temos esta missão. E aí, os espíritos em a Gênese falam assim: o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito da Verdade. Nada suprime do Evangelho. Antes, o completa e elucida. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reino do bem na terra. Então, o Espiritismo nos foi entregue pelos Espíritos. Então, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Seguimos uma filosofia, um composto doutrinário kardeciano, porque tem origem e muita colaboração desse magnífico e bondoso espírito chamado Hipólito Léon Denis Rivail, Monsieur Allan Kardec. Porém, não somos seguidores de Kardec, somos seguidores das verdades espirituais e das 3 revelações de Moisés, os 10 mandamentos, a Boa Nova, o Evangelho e a doutrina dos Espíritos. A mais importante é o Evangelho. Isso está claro para nós, porque é ele que vai nos dar substância moral para construir esse reino do bem. Claro que a doutrina espírita é uma espécie de cimento que faz com que a gente consiga conhecer o Evangelho em plenitude, com força. Não é algo que esclarece, não é algo que se perde. Ela nos dá força para a gente conhecer melhor. E aí, o Espírito Erasto responde a esta pergunta. O Espírito Erasto responde algumas coisas importantes. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelo qual reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Até agora eu não achei aquele diploma, tá? Que é oferecido. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer que o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para completar sua vaidade e sua missão. Essa destruição não é do Deus dos exércitos, do Deus fiel. Tem a ver com o descumprimento da lei. Quem descumpre a lei, colhe o que fez de errado. Lei de causa e efeito, ação e reação. Então é uma autodestruição. Se eu faço errado, mais à frente eu vou estar lá no nosocômio Esperança, não é isso? Em que Eurípides e outros trabalhadores do bem construíram para os espíritas que chegam no mundo espiritual completamente abnolados, porque não conseguiram cumprir a sua missão, a proposta de vida. Há algumas predições sobre a mudança do tempo, final do tempo, a quando é que entraria na regeneração, quando é que nós começamos a regeneração. E no fundo, se a gente considera um só rebanho para um só pastor, a gente está falando um acúmulo de forças pela força das coisas verdadeiras, das verdades. Pela razão humana, nós conseguiremos desenvolver e aprender conceitos novos, que a nós é adiantado pela doutrina espírita. Mas não significa que amanhã os católicos, os protestantes também não absorvam isso.
Porque o Espiritismo não prega ser ele a religião do futuro. Leon Denis dizia: o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque de fato as religiões vão aprender as verdades. Pelo progresso da ciência, nós vamos ter mais condições de explicar as coisas. Na Rússia hoje já existe estudo comprobatório da existência do perispírito. Claro que isso não é muito divulgado, né? Pelo encontro de um terreno neutro comum, pelas concessões e sacrifícios pessoais. Nós hoje levamos a doutrina espírita, sendo espíritas, de forma fácil ou de forma difícil? A maioria de nós de forma difícil, né? Muita luta para que tudo dê certo, para que a gente esteja junto, para que os eventos sejam realizados com sucesso, né? A gente vai sempre lutando pela quebra da imutabilidade religiosa. Então, não existe verdade absoluta. As verdades, a gente precisa entender isso com clareza, elas são muito particularizadas pelas nossas individualidades. Então, as leis de Deus são postas, elas são imutáveis como Ele é, mas elas são aplicadas a cada um de nós de forma individual. Então, a mesma lei não cai sobre mim com a mesma forma que cai sobre o outro, porque eu tenho um passado de erros, de acertos, eu tenho uma bagagem, eu sou uma individualidade. Então, Deus coloca isso e respeita isso, né? E pela fraternidade geral, que um dia vai alcançar de fato toda a terra. Esses tempos chegados em a Gênesis diz assim: ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação de forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelo esforço de sua inteligência, semeiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa o duplo progresso: uma lenta e insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada um das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala mediante expressões bem acentuadas de períodos progressivos da humanidade. Então, o que a gente está vendo por aí? Dor, violência, catástrofe. A gente vem de uma chuva de catástrofe, né? No Rio de Janeiro acaba uma, volta outra, acaba uma, volta outra, acaba uma, volta outra. Mas por que isso? Faz parte dessa aceleração do progresso. Porque se assim não fosse, a gente ia ficar sentadinho na nossa cadeira, esperando o tempo passar. Então a gente precisa ser incomodado. Então as coisas acontecem para que a gente repense. Brumadinho. Ah, mas tem culpados? Tem culpados, claro, sempre vai ter culpados, né? Tem sempre aqueles que instrumentalizam o mal. Mas o mal, ele não é da vontade de Deus. Mas Deus usa para que a gente aprenda. Por isso que ainda existe muito mal no mundo, né? Por isso que a gente ainda passa, nesses tempos chegados, por essas aflições. Porque poderíamos ter feito a evolução lenta, mas a gente preferiu deixar que ela seja abrupta e estimulada por esses processos. Não todos nós, né? Alguns já conseguiram fazer a sua parte. Quando sucederão essas coisas? Aí Jesus diz assim: ninguém o sabe, nem mesmo o Filho. Bom, o Filho é Ele, governador planetário, co-criador, participou da organização sideral da nossa galáxia, não sabe quando é que vai ser o momento exato da passagem para o mundo de regeneração, da transformação, quanto tempo durará a transição, mas a gente quer saber. Olha que curiosidade. Ele não sabe, mas a gente quer saber. Aí a gente vai, bota no Zap, né? Recebe lá. Vai ser 2019, é a última, vocês sabem, né? 2019 é a última. Mas já foi 2015, já foi 2011, já foi 2000, não sei o que lá, e assim vai, né? Eu lembro da minha avó tinha um quadro de Jesus, que Jesus ficava assim. Ela dizia assim: aquilo ali significa a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás, porque tinha 2000 já levantados. Estava assim, né? Eu lembro disso como fosse, eu já ficava assim: isso, meu Deus, eu vou estar viva, criança, né? Eu vou morrer nas catástrofes do ano 2000. E passou 2000, passou 2011, passou agora 2019, ninguém sabe de exato, até porque nós já estamos na transição, ela já está acontecendo. Aquele negócio de se desapareceu do teu lado, desaparece quase todo dia.
e fulano está com uma doença grave, morreu, era meu conhecido, meu vizinho. No meu trabalho, nos 2 anos, já foram uns 4 ou 5 companheiros de trabalho com 40 anos de câncer, foram embora. Esses já estão voltando para o mundo espiritual, e se não estiverem na condição de permanecer na regeneração, serão degradados para outros mundos, para poderem aprender o que não conseguirão aprender na Terra. E a Terra vai fazer a sua passagem. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol nem nas estrelas, pois estar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral. Preciso falar mais uma coisa? Fenômenos sociais de ordem moral. Está acontecendo? Precisa de tsunami? O que acontece? Você sai, já estava comentando, sai no Rio de Janeiro à noite, eu carinho para vocês que a gente está num período de transição. Violência, dor, ninguém respeita ninguém, a sociedade completamente desregulada. Eu trouxe alguns trechos da mensagem de Emmanuel, que a gente viu um pedacinho, que é Ante os Novos Tempos, onde ele fala para nós espíritas. Então, é aquelas reflexões para nós. Ele diz assim: enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturados. Ou seja, quando a gente fala do bem, quando a gente fala das colônias espirituais, a gente adora, né? Aí Emmanuel diz: é a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. A gente fica super feliz. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam desagradável impressão. Muito bom, né? Vamos falar direto, né? Quando fala assim, você precisa fazer isso? Não, não estou preparado não. Estou esperando a próxima encarnação, vou voltar espírita, eu faço melhor. Sabe o que vai dar tempo? Eu brinco falando o seguinte: se nós formos degradados por um planeta que esteja no estado primitivo, a gente não vai ter máquina de lavar, micro-ondas, ar-condicionado, ventilador. Isso para mim já é um estímulo maravilhoso para eu lutar pelo meu aperfeiçoamento, para poder ficar por aqui. Então, nós precisamos repensar como é que a gente escuta os espíritos. E a gente ainda hoje pegou um péssimo hábito de pegar as mensagens dos espíritos e esconder. Porque não filho, sabe por que a gente esconde? Porque está atingindo a gente. Quando o espírito vai e diz lá, olha, se precisa melhorar, está tudo ruim, não é bem assim, a sociedade cai assim, não, essa mensagem é muito violenta, deve ser um espírito obsessor. O mentor espiritual fez um esforço imenso para falar a verdade, para trazer para nós que nós precisamos ouvir, mas como diz Emmanuel, a gente vai ouvir de novo. Ele continua e diz assim: o espiritismo cristão, atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa, realiza, né? Não basta definir as características veneráveis do Consolador da humanidade. Não adianta você dizer, eu sou espírito do espiritismo, eu volto do Consolador produtivo. Não adianta. São precisos também revelar a feição de movimento libertador, de consciências e corações. Ante a morte física, não é o fim. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo do livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu fluxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quantas vezes a gente ouve isso? Olha, vai para os espíritos, tudo porque você não vai para o nosso lar. Quem disse que a pessoa vai para o nosso lar? Quem disse que a pessoa vai para a colônia espiritual? Isso é uma questão individual. Quantos sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna? A gente pode viver um período grande da Terra, mas nós somos quem? Nós ganhamos alguma coisa, mas não foi tão bom. Ele fez tanto bem, ele fundou. Eu tinha um amigo que dizia assim:
eu tinha orgulho de dizer que tinha fundado umas 20 casas espíritas. Eu já fundei a casa tal, a casa tal, a casa tal. E eu, em respeito a ele, eu ficava muito calado. Mas dentro de mim que eu tenho os comichões para falar as coisas. Tinha um comichão que eu disse, eu tenho que dizer para ele que tem alguma coisa errada. Porque ele funda as casas por quê? Ele funda as casas porque ele fica insatisfeito com as pessoas que estão ali. Então ele sai dali, vai fundar outro. Sai dali, vai fundar outro. Na verdade, ele é um grande insatisfeito. Graças a Deus, eu me satisfeito fundando casas espíritas. Eu tenho insatisfeito fazendo outras coisas piores. Mas tem alguma coisa errada. Era bom que ele tivesse fundado a casa e continuasse dela até o final. Ah, mas ele vai encontrar pessoas que queiram mudar o que ele fez? Vai? Claro que vai. Ele vai encontrar ideias novas? Claro que vai. Ele vai encontrar modernismos? Claro que vai. Ele vai encontrar pessoas irritadiças, pessoas desequilibradas. Vai encontrar, gente? Vai encontrar alguém que você diz assim, eu estou com o joanete, vai, pisa no teu pé? Vai. Não tem jeito. Faz parte. Então a gente já está trocando de casa espírita. A gente tem que trocar a nossa concepção de mundo. Então, Emmanuel deixa isso bem bonitinho para a gente entender, né? Ele ainda diz assim, ó, infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do atendimento humano. Então, muitos problemas. Vamos ter muitos problemas. Por isso somos sobrecarregados, somos bastante desafio, porque a gente precisa restaurar a fé e estender o atendimento humano. A casa espírita tem que ser humanizada. Lembra do tripé da Joana, né? Tem que humanizar. A gente não pode ser uma instituição que alguém entre naquela porta, sente aqui, saia e a gente não sabe quem é. A gente tem que pegar exemplo dos protestantes, hein? Quando alguém entra na igreja, já cola alguém, senta do lado e diz, minha irmã, primeira vez que você está vindo, está tendo algum problema. Claro que a intenção deles é outra, né? Mas a nossa tem que ser de levar consolo para a criatura. Não pode entrar e sair. Não, ele entrou, saiu, tomou um passe e agora está bem. Passe, água fluidificada, é terapia auxiliar. Aonde é que a gente se cura? Fala aí, gente, me ajuda aí. Aonde a gente se cura? Aqui, gente, no salão, na reunião pública. É aqui que a gente se cura. No estudo que a gente faz em reuniões fechadas. É aqui que a gente se cura. Né? A terapia é o pronto-socorro, de fato, né? Todos estamos estropiados, né? Viemos ali em busca de alguma coisa e estamos a pronto. Claro que o médico é o médico dos médicos, né? Então está pronto a nos atender. Então a gente precisa ter cuidado com as pessoas, sempre, sempre. Se a gente quer levar a humanidade. Ainda Emmanuel diz assim, ante os tempos novos, considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé. Então, aqui ele diz o seguinte, olha, você conhece o Espiritismo? Você deixou o Espiritismo entrar em você? Então, como disse Jesus, a gente tem que dar exemplo da verdade. A gente tem que viver o Espiritismo, viver essa nossa fé. A gente tem que andar na rua e alguém diz assim, olha, aquele ali é espírita, hein? Pelo que a gente fez, do jeito que a gente acha com as pessoas. Não pode alguém reconhecer e dizer, você está vendo? Ah, é espírita. A gente fazendo uma coisa errada, né? Aí não dá, né? Dessa maneira não dá. A gente tem que buscar, esforçar-se para que nós possamos dar exemplo. Eu sou de uma família protestante. Minha bisavó é uma das fundadoras da Assembleia de Deus no Brasil. Você imagina a pressão que eu já sofri até hoje, né? Nas reuniões de domingo, minhas avós iam almoçar só para dizer que eu era adorador de Satanás, que eu andava de lado com capeta, que Deus estava na minha cara, relação. E eu dizia assim, não, titia, logo a senhora vai saber isso, é tudo velhinha, né? Já ia desencarnar, já a senhora vai saber a verdade. Tinha aquela paciência, e com essa paciência
experiência com esse zelo. Eu as amava, elas me amavam, e muitas disseram assim: meu filho, você é assim, mas eu acho que você vai ter um lugarzinho lá no céu. Olha, já abriram uma exceção, já não estava tão perto do capeta assim, né? Me deu um certo alívio, né? Eu tenho uma história de família que eu vou compartilhar com vocês. Alguém me belisca se eu não estiver muito passando, senão eu vou embora, tá? Meia-noite eu tinha uma história de família seguinte: a minha bisavó, que era essa fundadora dessa igreja do Brasil, me visitou no berço. Minha mãe viu, disse que estava acordada no filho, mas isso, porque ela não sabia que ela tinha morrido. Ela morreu no dia que nasceu. E ela estava com as mãos estendidas, como fazem os evangélicos, orando sobre eles. E aí ela chegou para minha avó e disse assim: olha, engraçado, a vovó esteve aqui hoje, eu vi, eu estava pensando, mas eu vi que ela veio aqui, orou pela Alexandra. Aí minha avó ficou nervosa, né? Minha avó disse: não, sua avó não pode. Mas tinha que ter um resguardo, não podia contar, né? Aí enrolou minha mãe por mais ou menos uma semana, um mês, aí contou. Quando contou, a mamãe disse: não, eu vi, era a vovó. E qual foi o discurso final? Não era a vovó, era Satanás disfarçado da vovó. Eu era uma espécie de bebê de Rosemary. Passei anos ouvindo essa história, né? Satanás tinha necessidade do berço disfarçado da vovó. Mas eu tenho certeza que foi minha avó mesmo, né? Estava ali cuidando daqueles meus primeiros momentos de vida encarnatória. Então, melhorando-se e elevando cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das teologias brilhantes, que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim uma organização viva a que se amolda nos céus materiais. Então a gente precisa mostrar e revelar essa fé, né? Mostrar o que é de fato. Sueli Caldas-Schultz, também um texto sobre, um livro chamado Ante os Novos Tempos, né? E ela escreveu isso no Reformador de 1993. Sueli vai estar com vocês no último dia, né? Há uma pergunta assim: o que estamos fazendo? Ela pergunta, né? O que nós estamos fazendo com a doutrina espírita? Será que nós estamos apresentando a sua feição libertadora? Ou a estamos transmitindo com um aspecto mágico, no qual a mediunidade é um plano de fundo a fim de atrair mais adeptos? Será que a gente está fazendo isso? O que a gente está fazendo com a doutrina espírita? Não, vai lá na casa espírita, toma um passezinho, sai do lar renovado. Isso é semelhante a um banho de erva, uma sessão de descarrego. A gente não pode apresentar isso na doutrina espírita. Tu tem que apresentar: ó, tu vai lá na casa espírita, tu estuda, tu se esforça, e aí sim você vai melhorar. E vai mesmo. E as coisas na vida melhoram por consequência. Porque o que é a melhora? A melhora é o bem-estar diante das coisas, mesmo que elas sejam ruins. Então o espírita tem uma doença, em todos os tempos, né? Faz parte das nossas vidas. A gente encara a doença com a naturalidade, né? Porque nós somos suportados por essa bendita doutrina libertadora que nos dá conhecimento suficiente para julgar que o sofrimento, além de ser passageiro, ele é método de reeducação das nossas almas. Será que a gente está mistificando a doutrina espírita? O que a gente está fazendo com a doutrina espírita? Ela pergunta, né? Ainda ela continua: e nós, como estamos assimilando a doutrina? Será que a gente está paralisado numa leitura que a gente fez do Livro dos Espíritos de 1950? Ou será que a gente está conhecendo coisas novas, a gente está se esforçando, a gente está matriculado no Oeste? E ainda adianta a gente dizer assim: ah não, mas aqui eu já passei dos 50, não tenho mais. Mas Kardec começou a sua missão aos 50 anos. Então não é nem justificativo para a gente. E se a gente acredita que a vida continua, qualquer coisa que a gente aprenda aos 90, aos 80, aos 100 anos, servirá para a vida futura. Então a gente não pode abrir mão dessa oportunidade que a gente está tendo. A leitura que fazemos dos seus postulados nos oprime, nos constrange, nos cerceia ou nos impede a pensar cada vez mais amplamente, ensinando-nos a caminhar por nós mesmos e nos autodescobrirmos. A gente ainda está pensando assim, a gente ainda está colocando a doutrina espírita: cuidado, hein? Você pode pegar um obsessor, hein?
Não vai por ali não, tem um obsessor, vai te não vai, né? Ó, não se mistura com essa gente não, você pode pegar uma coisa aí, uma carga. A gente não está assim, ou a gente está oferecendo para as pessoas meios fáceis de elas conseguirem as coisas. A gente está ameaçando as pessoas com umbral. Cuidado com isso. A gente apresenta um umbral, esquece que o umbral é um local não puramente físico, ele é de constituição consciencial. Não é que Deus tenha feito um cercadinho em volta da terra para colocar os bodes. Não é isso. O umbral é uma zona consciencial em que as consciências torturadas convivem com afinidade. Então, se eu sou alcoólico, se eu tenho problemas com alcoolismo, provavelmente desencarnado, se eu tenho viciações sexuais, eu vou para junto daqueles que têm viciações sexuais. Se eu tenho uma renitência em suicídio, eu vou para vários suicídios. Mas não é Deus que criou esses lugares. Somos nós que vamos nos juntando. Então, no meu trabalho, quando teve aquele filme Nosso Lar, mais de um veio perguntar: aquele ali é o inferno dos espíritas? Eu dizia: não. Para o espiritismo não existe inferno. E aproveitava para fazer uma doutrinação. Porque é preciso falar do espiritismo. Eu confio no meu trabalho, comento com eles as coisas que nós aprendemos. Eles sabem que eu sou espírita. Me cobram muito por isso, tá? Eu tenho que entrar na linha. E eles, evangélicos, protestantes, às vezes estão no almoço, numa brincadeira, eles dizem assim: na próxima encarnação, opa! Ele não acredita em encarnação na doutrina dele, na religião dele, mas de tanto eu falar, por osmose, por imposição, por cerceamento, por doutrinação, eles estão aprendendo aquilo. Para aquele espírito, isso pode ser muito importante. Então a gente não pode deixar de falar da doutrina, a gente não pode falar do que a gente é. A gente não tem o objetivo de formar adeptos. Não temos isso, né? Nossa questão é de autodescobrimento, de autoconsciência. Mas oferecer às pessoas o consolador, o consolo, a verdade é a nossa obrigação. Tem que estar conosco sempre. Mas sem ameaçar, né? O autoconhecimento, todo curso de evolução, tomada de consciência, tem estrutura no autoconhecimento, que proporciona um auto-amor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. Sob seu palio, o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo atormentante que o assinala, passando a ser um elan de alegria e felicidade. Hoje precisa se autoconhecer. Essa deve ser a grande promoção do doutrina espírita. Aí Erasto diz assim: novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, dentro da nossa vida, quando a gente está vivendo, falar da reencarnação, falar dos espíritos, é uma obrigação nossa. A gente não pode calar. Então, é na nossa cara: mas eu tenho que convencer. Não é convencimento, porque a gente não tem ascendência sobre o outro. Somos individualidades, mas a gente pode deixar sementes. É como a gente passeasse por um solo fértil e viesse como semeador lançando sementes. Algumas vão cair no solo árido, outras vão cair entre as pedras, outras vão cair nos espinhos, mas algumas caem no solo fértil e podem multiplicar 1000 por 1. Né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de semear e de pregar a palavra de vida. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos. Então, a proposta da Espírita é sacrifício. Não tem muito jeito. Né? Quando eu agendei o nosso encontro de hoje, eu esqueci que era Páscoa mesmo. Embora nós espíritas não comemoremos a Páscoa, na minha família todo mundo comemora, né? E aí foi aquele alvoroço. Aí eu vou com jeitinho, aí peguei o almoço de Páscoa, transferi para sexta, fiz lá todo o contorno, porque é preciso que alguma coisa fique descoberta.
Porque como é que eu vou estar aqui e estar lá ao mesmo tempo? Impossível, né? Então, quando Jesus dizia assim, quem são seus pais, quem são suas mães, sua mãe, seus irmãos, né? É porque, na verdade, quando a gente abraça o Cristo, a humanidade passa a ser os nossos irmãos. Então, eu teria que fazer Páscoa com todos vocês, né? E fiz besteira. Depois tem que fazer uma vermelhada. Então, a gente precisa ter esse olhar que é necessário sacrifício. Ao sacrifício do trabalho, as ocupações fúteis, que aí eu nem vou falar das ocupações fúteis, né? Porque a gente já está naquela situação que a gente já não tem tanta ocupação fútil, né? As ocupações são ocupações mesmo de compromisso. E de pregar e convosco estão os Espíritos elevados. Sempre, os Espíritos sempre estão nos ajudando. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à pregação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Não são perdidas, né? São perdidas no momento, mas fica lá. Então, o tempo todo, todos devem receber. O Consolador é para a humanidade. Então, a gente não pode ter portas trancadas, a gente não pode ter limitações. Eu lembro que uma vez eu fui questionado porque tinha uma irmã que era analfabeta que queria fazer o ESD. Aí alguém disse assim, mas ela não pode, porque ela não sabe ler, como é que ela vai estudar? Eu disse, ela pode. A gente tem que achar um jeito. E assim foi. E ela gostou, ela começou a se interessar, ela entrou para a alfabetização, se alfabetizou, fez o primeiro grau completo, está pensando em fazer o segundo grau, e quem sabe a faculdade, minha irmã nossa, então, vale a pena nós pensarmos no outro. E tem que ser assim, né? Faz mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porque ele não frutificará e não precisará senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas e de pregar. Então, é o tempo todo, é repetindo, é falando de novo. Muitas vezes a gente pensa assim, qual é o tema da reunião pública? Escolham temas evangélicos. Mas eu vou repetir, repitam. Porque de repetir, as pessoas vão entender. Muitas vezes a gente se cansa, né? Mas não é para cansar. Eu sei que a enxada é pesada, que a charrua faz marcas nas costas, né? Mas, de tanto puxar a charrua, né? Mas é preciso que a gente pense assim, que a gente insista, né? Diante de ti, os grandes batalhões do incrédulo se dissiparão. Então, diante dos espíritas, daqueles que estão se esforçando para o bem, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé e a virtude é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que os maiores montanhas jazem depositados nos corações dos homens a impureza, todos os vícios que derivam da impureza, todos os vícios que derivam da impureza. Eu queria pedir para o senhor conectar o som, porque eu disse que não tinha som, mas tem som. Uma pessoa enrolada. Quem são os obreiros do Senhor? Aproxima-se o tempo, os novos tempos, que já são chegados, como a gente viu, que são aqueles que já estão se avizinhando, e muitos de nós já convivemos com uma pontinha da transição, e já nos parece o fim do mundo, mas é o início, só o início. Então aproxima-se o tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. O Espiritismo nos traz um postulado que é uma espécie de armadura, que nos vai passar muito bem
nesses novos tempos, nesses tempos de conturbação, nesses tempos de transição em que nós iremos alcançar a regeneração, que é fora da caridade não há salvação. Ou seja, se nós pensamos no alcance da felicidade, na autossalvação, que a gente só pensa nessa, porque a nossa salvação não é por adesão religiosa, não é para ser por ser espírito ou falado que a gente vai chegar ao nosso lar, né? É por vivência, é por sacrifício, a gente precisa viver a caridade. É ela a solução para que nós sejamos fortes frente aos tempos novos, ante aos tempos novos. E aí, falamos no início e voltamos agora, né? Exemplo vivo de caridade a gente encontra no Evangelho, né? Não está tocando a música. Ele não disparou. Será que está baixo? Eu botei o médio para a gente não ficar surdo. Deixa eu voltar. Deixa ela então. Vamos seguir com Jesus, né? Deixa a música. Era Jesus, a Alegria dos Homens, né? Que é uma música muito bonita, né? Mas a gente ouve ela em outra ocasião. Essas cenas são do filme de Jesus de Nazaré, mas que traz muito essa ideia da necessidade de nós colocarmos o Cristo em nossas vidas, né? A ideia de que nós possamos ver Jesus como amigo de todas as horas, como aquele que pode nos acalentar, colocar a peneira do Cristo nos momentos em que a gente vai fazer alguma coisa e saber se Jesus faria o que a gente está fazendo, se ele faria daquele jeito que a gente está fazendo. Nos momentos em que as crises do mundo nos atingirem, a gente possa ter um olhar de Jesus como esse que ele deu à adúltera, a Madalena, na verdade, e apresentando a ela o consolo de libertação, o carinho que ele tinha com os apóstolos mais próximos. Ele continua tendo conosco. É preciso que a gente caminhe em direção a ele, como ele caminha em nossa direção. Então nós não estamos sós. Jesus dizia: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, vai passar a transição, vamos entrar na regeneração, vamos a mundos felizes e todos, vamos para mundos celestiais e Ele estará conosco sempre. É promessa. Se é promessa, é para confiar. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. Feliz de estar com vocês. Não tem nada não tem problema não. Obrigado. Agradecemos ao Alexandre por essa belíssima apresentação, ao nosso irmão Pedrinho, pela apresentação musical que sensibilizou-nos bastante. E lembrarmos que amanhã nós teremos ainda o Alexandre, que fará para nós o seminário sobre crise humanitária, né? A humanidade em crise. Então vamos nos esforçar para estarmos aqui presentes. Será às 9 horas, o início da nossa atividade, Na segunda-feira nós teremos a palestra com a Lúcia Moisés na Fraternal União Espírita em Rodac. Acho que todos conhecem a Fraternal, né? Então estamos todos convidados a comparecer. O tema será depressão e suicídio na infância e juventude à luz do grupo espírita. Na terça-feira, dia 23, a influência dos novos meios digitais, uma análise espírita com a Cristiane Dux.
Nós teremos dia 24, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Será uma palestra musical com o Pedrinho e Rafael, e Cílio e William, do José Greber. Será lá no Leopoldo Machado. Nós teremos também, dia 25 do 4, Ecologia dos Tempos Novos, com a Cátia Delgado, lá nos... Será com o João Luiz, lá no Centro Espírita Estudantes da Verdade, na Associação Espírita Estudantes da Verdade. E na sexta-feira, nós teremos a Cátia, que estará falando no A Caminho da Luz, sobre o tema Ecologia dos Tempos Novos. Estaremos dia 27, Mediunidade segundo o Espiritismo, com a Sueli Calda Schubert, no Gelfa, e no domingo, dia 28, Perturbações Espirituais, com a Sueli Calda Schubert, novamente, que será um seminário. Então, nós, novamente no Gelfa. Então, nós temos aí uma programação muito bem elaborada, com oradores excelentes, e que requer, como meio de agradecermos esse esforço, esse sacrifício de cada um para sair das suas localidades, para poder se preparar, deixando muitas coisas pendentes para que possam aqui comparecer. E sejamos gratos, demonstrando a nossa presença, né? E vamos então pedir que a nossa presidente da casa, a Edna, faça para nós a prece de encerramento. Alexandre, amanhã, não esqueça. Com direito à pergunta. Nós vamos já trazer uma questão de hoje, já pode ser falado amanhã também, tá? Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus, né? Senhor Jesus, estamos aqui hoje reunidos em seu nome e agradecidos, Senhor, por esta noite tão especial, com essa bela explanação do nosso irmão Alexandre. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe toda esta semana de divulgação do Doutrina Espírita. Pedimos também que a vossa luz permaneça dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus.